Foi numa das galerias do Monte de São Pedro, a cerca de 500 passos da entrada principal e a 30 metros abaixo da superfície, que os mineiros escavaram parte do crânio de um grande animal incrustado na pedra. Eles suspenderam seu trabalho para comunicar sua descoberta ao Dr. Hoffman, que vinha coletando fósseis das pedreiras há alguns anos. O Dr. Hoffman, vendo que o espécime era o mais importante que já tinha sido descoberto, tomou todas as precauções para mantê-lo intacto. Depois de remover um grande bloco de pedra que o envolvia e reduzindo a massa a uma condição adequada, ele o transportou para sua casa, triunfante. 25 anos depois, após a ocupação de Maastricht pelo exército revolucionário francês, o famoso fóssil chega numa noite fria de inverno ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Esse objeto estranho, que na época chamaram de o animal desconhecido de Maastricht, começou a despertar o interesse da comunidade científica. Allons. Encore un effort. Sur la table. En douceur. Allez, messieurs, ouvrez-moi cette caisse. Oui, c'est cela, ouvrez la caisse. Mais faites très attention. Messieurs, en même temps. O que eles descobriram naquela noite era diferente de qualquer criatura viva conhecida. Alguns pensaram que fosse um crocodilo. Outros acreditavam que fosse uma baleia. Nem o formato de seus dentes, nem o tamanho dos maxilares os ajudou a determinar sua verdadeira identidade. Naquela época, ou seja, 40 anos antes da descoberta do primeiro dinossauro, nunca ninguém tinha pensado que milhares de espécies podiam ter vivido e desaparecido em um passado distante. Mas isso estava para mudar. Versão brasileira Dubla Vídeo, São Paulo. Tenho certeza de que os dinossauros marinhos ainda existem. Me desculpe por invadir seus pensamentos, senhorita. Mas falando objetivamente, só os répteis que andavam em terra seca são chamados de dinossauros. Se vivessem debaixo d'água, seriam chamados de répteis marinhos. E todos eles desapareceram há muito tempo. O que aconteceu? Você vai ver, Julie. Sudoeste da costa do Colorado, 65 milhões de anos atrás.
Há 65 milhões de anos, os répteis dominavam o mundo. Na terra, no ar e os répteis foram os reis de todos os mares também. Então, um grande cataclismo vindo do espaço. Um asteroide de 18 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra. O impacto desse asteroide desencadeou a força de mais de 100 bombas atômicas. O céu escureceu e o clima da Terra mudou drasticamente. 70% de toda a vida no planeta pereceu. E com o fim dos dinossauros, terminou também o reinado dos répteis no mundo marinho. E quando você disse que isso aconteceu? Há 65 milhões de anos. Então, os seres humanos vieram logo em seguida? Os seres humanos virão um pouco depois. Depois quando? 65 milhões de anos. Você tá brincando. Os seres humanos modernos, como você e eu, só apareceram há quase 200 mil anos. Em comparação com a idade da Terra, isso é um piscar de olhos. Como 200 mil anos? Um instante, no tempo geológico. É um pouco difícil de compreender, não acha? Comparando-se milhares e milhões e até mesmo bilhões de anos, concorda? Então venha comigo, Julie. E quando você quiser parar o tempo, diga, pare. Pare? Muito bem, então vamos para o passado. Agora, vamos começar devagar do começo. A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Então a vida surgiu, mas permaneceu microscópica por 3 bilhões de anos. Nessa espiral de tempo, só a última volta nos interessa. Ela nos leva ao nosso tempo. Vamos considerá-la como um relógio de 12 horas. 540 milhões de anos atrás. Às 2 horas, a Era Primária começa. A vida cresce e evolui em todos os ambientes. Às 7h30, a Era Secundária, ou o Mesozoico, começa. É a Era dos Répteis. Incluindo os famosos dinossauros. Sim, além dos répteis voadores e marinhos. A próxima e última era, o Cenozoico, é a idade dos mamíferos. Neste relógio, o Homo sapiens, nossa minúscula espécie, aparece apenas 8 segundos antes das 12. O Mesozoico ocorre entre as duas principais crises ecológicas que levaram à extinção de muitas espécies na Terra. A maior, às 7h30, e a última bem ali, às 10 para as 11. Esta causou a extinção dos dinossauros e dos grandes répteis marinhos. Mas como isso começou? Primeiro você vai precisar de um microscópio. A vida na Terra começa na água, com as bactérias. 3,5 bilhões de anos atrás. Lentamente, esta microvida evolui. Então, 650 milhões de anos atrás, a vida se torna visível a olho nu. Organismos de corpo mole. Os 400 milhões de anos seguintes trazem consigo uma explosão de vida. Novas formas morfológicas surgem, atingindo tamanhos consideráveis. E, finalmente, depois dos peixes, os anfíbios chegam com pés para conquistar terra firme. 300 milhões de anos atrás, os répteis aparecem pela primeira vez em terra.
E no céu, a asa de alguns insetos atinge mais de 5 metros. Até o final do Paleozoico, a terra e os mares são uma explosão de vida. É a idade de ouro para a biodiversidade. Mas este período termina com cataclismos gigantescos que exterminam até 95% das espécies. A maior extinção de todos os tempos. 95% das espécies? Mas isso é muito. Não deve ter sobrado muita coisa depois disso. Isso mesmo, querida. E a maioria dos grandes predadores do mundo desapareceu. Mas a vida persistiu. E nos mares, muitos peixes e moluscos permaneceram. Mas e os répteis marinhos? O reinado deles começa agora. 3 grupos diferentes, um após o outro, vai governar os oceanos do mundo. Primeiro os ictiossauros, que usam suas caudas para nadar. Como peixes. Parecidos com peixes. E então os plesiosauros, que usam seus 4 membros em forma de remos para voar pela água. E depois os mosassauros, que usam um movimento ondulante, como uma cobra. E esses animais dominaram os mares por 180 milhões de anos. Durante os 3 períodos mesozoicos: Triássico, Jurássico e o Cretáceo. A partir do início do período Triássico, os ictiossauros são os reis dos mares. Durante este tempo, acima da água, todos os continentes da Terra estão unidos em uma única massa de terra, um supercontinente chamado de Pangeia. Vamos para a costa da Pangeia. Sul da Suíça, 230 milhões de anos atrás. Suíça? Sim, neste momento, a maior parte da Europa está debaixo d'água. Um mar raso e quente. No Triássico Médio é quente e seco em terra firme, com pouco para se comer. No mar, a vida floresce de novo. Várias espécies de répteis voltaram para o ambiente marinho, que florescia com abundância de alimento. O Tanis Tropheus mantém o recorde mundial. Em relação ao seu corpo, ele tem o maior pescoço de que se tem registro. Com seus dentes planos, este placodonte se alimenta basicamente de conchas e moluscos. Não são tartarugas? De forma alguma, mas eles também desenvolveram uma armadura resistente para mantê-los relativamente a salvo dos grandes predadores do Triássico, como o notossauro. Mais de 13 metros de comprimento. Muito perigoso. E um excelente nadador. Mas não é páreo para o mixossauro. Parece um golfinho. Só que é um réptil. Como os mamíferos marinhos de hoje, ele também deve subir à superfície para respirar. Ele pertence ao grande grupo dos ictiossauros, que irá governar os mares por cerca de 150 milhões de anos. Eles não parecem grandes o suficiente para governar nada. Existem também alguns ictiossauros bem grandes, chegando a medir 22 metros de comprimento e pesando 50 toneladas, como o chonissauro, o maior de todos. Uau! Como todos os ictiossauros, ele vive em grupos e se alimenta basicamente de moluscos e peixes pequenos. Eles se parecem com os golfinhos e as baleias. Isso mesmo. Eles até nascem de forma semelhante. Como assim?
Vamos saber de um especialista, o paleontólogo Ryosuke Motani. Ele acaba de estudar alguns espécimes a partir de um famoso local de fósseis na Alemanha. Muitos fósseis de ictiosauro foram encontrados em Rosmaden, com os ossos intactos. E até mesmo com a marca de sua pele na rocha, o que nos ajudou a saber a posição de suas barbatanas. Alguns fósseis de ictiosauro estavam tão bem preservados que podemos até ver fetos no interior dos corpos das mães. E alguns até nascendo. Incapazes de sair da água para colocar seus ovos, como outros répteis, os ictiossauros davam à luz na água. Os bebês saíam primeiro com a cauda, como os golfinhos hoje. Outra característica dos ictiossauros são os seus imensos olhos. Protegidos por ossos anelados, eram capazes de suportar a pressão extrema da água. Um ictiosauro jurássico, o oftalmossauro, se destaca no reino animal por ter os maiores olhos em relação ao corpo. Com esses olhos enormes, ele era capaz de detectar sua presa na escuridão das grandes profundezas. Curiosamente, os ictiossauros se extinguiram no meio do Cretáceo, apesar de sua incrível adaptação à vida marinha. Mas como podemos saber tanto sobre espécies que se tornaram extintas há 90 milhões de anos? Talvez por causa do grande número e da qualidade dos fósseis encontrados. E, claro, graças àqueles que os descobriram. Estamos em Londres, numa das mais belas galerias dedicadas aos répteis marinhos do Mesozoico. Nathalie Bardet é atualmente a especialista francesa nestes animais. Muito tempo antes de os dinossauros serem descobertos, os vestígios dos répteis marinhos eram conhecidos de colecionadores de fósseis. Mary Anning. No início do século XIX, ela era uma criança quando começou a coletar fósseis ao redor de sua casa, na costa de Dorset, no sul da Inglaterra. Durante toda a sua vida, com uma visão incrivelmente nítida, ela encontrou alguns dos fósseis mais famosos de ictiosauro e plesiosauro expostos aqui no Museu de História Natural de Londres. Um dos esqueletos de plesiosauro mais completos já encontrados foi o do Romaleosauro. Este predador do início da Era Jurássica foi um grande nadador. Durante o período Jurássico, um novo grupo de répteis marinhos assume o controle, os plesiosauros. No início do Jurássico, a Pangeia começa a se romper e se separar em pedaços. Ela ainda está quente, mas o clima está se tornando muito mais úmido. Tais condições são perfeitamente adequadas para o desenvolvimento da vida no mundo todo. Isso parece bem mais agradável do que o Triássico. O Jurássico é considerado a era de ouro dos dinossauros, não é? Na verdade, é a idade de ouro da vida em geral. E até muito mais para os répteis, sejam eles da terra, do ar ou do mar. Com suas 4 fortes nadadeiras, os plesiosauros logo se tornam os novos reis dos mares. O primeiro dinossauro a ser nomeado é o megalossauro, que significa grande lagarto em latim. Um nome bem merecido para um carnívoro de 10 metros de comprimento com um enorme apetite.
Moluscos como amonites ou belenitas passam por um crescimento sem precedentes e estão no cardápio da maioria dos predadores marinhos. No Jurássico tardio, alguns animais atingem tamanhos incríveis, como o braquiossauro, com mais de 30 metros de comprimento e pesando mais que 6 elefantes. Godzilla é o apelido dado a este imenso crocodilo marinho descoberto nos Andes. Com grandes placas ósseas nas costas, um herbívoro de 3 toneladas é um contemporâneo dos primeiros pássaros. No final do período Jurássico, enquanto os continentes continuam à deriva, novos oceanos aparecem e novas espécies de plesiosauros governam as profundezas. O Liopleurodonte é provavelmente um dos maiores predadores do oceano do Mesozoico, medindo 15 metros ou até mais. Tão grande assim? Veja, este é um dos seus dentes. É para você. Obrigada. O Liopleurodonte não tinha motivo para temer qualquer criatura, exceto, talvez, outro Liopleurodonte. Andes argentinos, 157 milhões de anos atrás. Aqui está um casal de Liopleurodontes. O macho está tentando cortejar a fêmea. Olhe para ela. 15 metros de puro músculo. 4 membros mortíferos e maxilares de cerca de 3 metros de comprimento, contendo dentes até maiores do que eu te dei. Durante este processo, o macho se apresenta extremamente vulnerável à fêmea. Parece ter funcionado. Agora que ela o escolheu como parceiro, o casal precisa seguir para águas costeiras mais seguras para se reproduzir. Como os tubarões, o Liopleurodonte macho se segura na fêmea durante o acasalamento. Seus filhotes nascerão em poucos meses. O que aconteceu? Parece que na separação, ela acidentalmente machucou o olho dele. A dor o fez perder a consciência por um tempo. No final, porém, o Liopleurodonte continua sendo um super predador que vive sozinho. No final do Jurássico, seu território se estendia da Europa à América do Sul. Esta é Zuma Gasparini,
que descobriu o crocodilo marinho apelidado de Godzilla nos Andes. As pessoas acreditaram por muito tempo que o mundo sempre foi como é agora. E foi só em 1915 que Alfred Wegener, um jovem cientista alemão, apresentou uma teoria revolucionária que chamou de deriva continental. Entre os sólidos argumentos que Wegener utilizou para embasar sua teoria, o minúsculo réptil marinho que viveu 250 milhões de anos atrás, o mesossauro, iria se tornar inesperadamente importante. De fato, encontramos nos dois lados do Atlântico fósseis idênticos desse animal. Mas considerando o pequeno porte do mesossauro, como o que temos aqui neste aquário virtual, é óbvio que eles eram pequenos demais para atravessar um oceano tão vasto como o Atlântico por conta própria. A conclusão é inevitável. Se eles não atravessaram o oceano, então os próprios continentes que continham seus fósseis devem ter se separado. Andes argentinos, 157 milhões de anos atrás. O Jurássico foi a idade dos animais gigantes. O Lidsictis tinha aproximadamente 30 metros de comprimento. Provavelmente o maior peixe de todos os tempos. Como se chamam esses plesiosauros de pescoço comprido? Esses são os elasmossauros. Eles estão engolindo gastrólitos, pedras que auxiliam na digestão. Então, o que realmente eles comem? Moluscos e muitos peixes, a julgar por seus dentes longos e afiados. Acredito que este seja o Liopleurodonte macho ferido um tempo atrás. Ah, é? Com um olho faltando, não é fácil. Pelas marcas de mordidas profundas nos ossos do elasmossauro feitas por parentes maiores, poderíamos achar que outros liopleurodontes tiveram mais sorte. 30 milhões de anos depois, o cronossauro tomou o lugar do liopleurodonte na cadeia alimentar marinha. Os primeiros vestígios do cronossauro foram descobertos na Austrália, na década de 1930. Um crânio de 4 metros de comprimento com mandíbulas de 3,5 metros, armadas com dentes como punhais. Para nos falar mais sobre os plesiosauros, aqui está o Dr. Benjamin Keir, um especialista australiano nesses animais.
Vestígios de répteis marinhos foram encontrados em todos os continentes, principalmente de plesiosauros. Com até 15 metros de comprimento, eles eram magníficos répteis oceânicos que voavam elegantemente pelas águas, com 4 nadadeiras enormes. A ordem dos plesiosauros era grande e variada. Ela foi dividida em 2 superfamílias, com base em sua estrutura corporal geral. Alguns deles, graças às suas cabeças grandes e poderosos pescoços curtos, foram superpredadores de sua era, como o cronossauro. Outros eram totalmente o contrário, com cabeças minúsculas e pescoços muito longos, assim como os elasmossauros. Os plesiosauros duraram tanto quanto os dinossauros, até o final do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. O Cretáceo é o último período da Era Mesozoica e é a idade dos mosassauros. As massas de terra tinham quase atingido suas posições atuais. Os mares interiores das Américas haviam recuado, mas a Europa ainda estava parcialmente coberta por águas rasas. Holanda, 65 milhões de anos atrás. E o clima? Era bem comparável ao clima de hoje, mas mais quente. Está um lindo dia para um mergulho no Oceano Cretáceo, você não acha? Como tem sido há milhões de anos, os moluscos ainda são a refeição favorita da maioria dos predadores. Então, os plesiosauros ainda existem no Cretáceo? Na verdade, existem alguns, mas eles não estão mais no topo da cadeia alimentar do oceano. Um lugar agora disputado pelos 2 grandes predadores dessa era. Neste lado, o maior peixe do Cretáceo, um tubarão de 7 metros de comprimento. E neste lado, o réptil marinho mais poderoso, o Prognathodon, um mosassauro de 12 metros. Ele se parece exatamente como um tubarão branco de hoje. É verdade, só que é maior. Mas o tubarão nunca vai estar à altura disso. Não temos tanta certeza. Ele tem uma vantagem considerável sobre seu adversário. O tubarão não precisa ir para a superfície para respirar. Então... Enfim. Eu disse que o mosassauro ia ganhar. Desta vez, sim. Mas esse não foi sempre o caso. Encontramos dentes de tubarão incrustados em ossos de mosassauros. Os tubarões cravavam os dentes neles de tempos em tempos. A propósito, não foi um mosassauro que encontraram numa mina no século XVIII? Aqui estamos muito perto da mina, onde o famoso animal desconhecido de Maastricht foi encontrado por volta de 1770. Como todos os paleontólogos, Olivier Rippel conhece essa história muito bem.
Em 1795, quando o mosasauro fossilizado de Maastricht chegou em Paris, Georges Cuvier era um jovem anatomista de 26 anos que tinha acabado de começar a trabalhar lá no Museu de História Natural. Este crânio foi o primeiro grande fóssil a ser minuciosamente estudado por cientistas que consideraram muito difícil classificar essa criatura. Mas foi Georges Cuvier que proporcionaria a solução baseada na anatomia comparativa. O réptil do rio Mosa era um lagarto gigante do mar, um parente próximo do lagarto monitor. Mas esta espécie tornou-se completamente extinta antes do início dos tempos. E assim, o mosasauro ajudou a sustentar a teoria de Cuvier de que vários cataclismos universais ocorreram na Terra no passado distante. E, em parte, graças a esse animal grande, Georges Cuvier é reconhecido hoje como o pai da paleontologia. Sudoeste da costa do Colorado, 65 milhões de anos atrás. No final do Cretáceo, a passagem marítima interior da América do Norte ainda não tinha desaparecido completamente. Então tem tubarões no outro lado do Atlântico também. Além de répteis marinhos, eles são encontrados em todos os oceanos. Ao contrário dos dinossauros, os animais marinhos não têm fronteiras. Estes são jovens tubarões longos de 4 metros. Depois de horas pondo ovos na praia, esta tartaruga está exausta. Presa fácil para tubarões famintos. Ah, mas eles não estão sozinhos. Um mosasauro. Este grande predador realmente é o equivalente marinho do famoso Tiranossauro Rex. O mosasauro será o último governante dos antigos mares. Este é um dos dentes dele. É para você. Georges Cuvier, o pai da paleontologia dos vertebrados. Sem os fósseis, ninguém teria sonhado que houve épocas sucessivas na formação da Terra.